o principal sintoma do ansioso é o estado de alerta. Os ansiosos aí vão entender isso que eu vou explicar agora, né? Vou explicar vários sintomas, tá? Vou dividir em sintomas psíquicos, né, os sintomas físicos, mas vamos falar desse primeiro sintoma, que é esse destacar da realidade que a gente fala, que você vai ver eu falando várias vezes isso. O ansioso, ele vai estar num alerta contínuo, como se tudo sempre tivesse alguma coisa para acontecer. Ele está ali, né? Mesmo aquele que é ansioso e não está ali muito agitado, tá? Até a pessoa muito calma. A pessoa calma, ela pode ter ansiedade também. E ela está num estado de alerta contínuo. Tudo é muito importante. Aquele e-mail, né? Aquela, sei lá, a compra que ela não fez, fulano ia ver isso, o cara que não pagou a conta, enfim, ele vai estar ali o tempo inteiro. E o grande problema desse estado de alerta contínuo é a perda da hierarquia das coisas. Uma pessoa ansiosa, ela vê tudo igual, né? Tanto que sei lá, o e-mail que ela não mandou é igual a conta que ela não pagou, é igual ao aniversário de casamento que ela esqueceu. Tudo tem o mesmo grau de importância. O ansioso, ele perde um pouco essa noção de hierarquia das coisas. Um exemplo a gente pode dar aqui é pensar, sei lá, numa mãe ansiosa. Ela chega em casa e vê a filhinha dela passando maionese no sofá. Sofá novinho, acabou de comprar. Comprou na Black Friday, aí chegou o sofá e passou maionese inteira no sofá. Quando ela olha, ela fala, que é isso? Começa a gritar e paz, que maluca, não acredito. Filhinha, vamos botar 5 anos a filhinha. Não acredito que você fez isso, pá, de castigo e tal. Beleza. E aí no dia seguinte, ou na semana seguinte, ela chega em casa, essa mesma filhinha de 5 anos, ela tá com uma faca no pescoço do irmãozinho que tem 3. Essa mãe chega e fala, caraca, não acredito, por que você tá fazendo isso? Tira essa faca, é perigoso, pode matar. Essa mãe que já é hiperreativa, super ansiosa, estado de alerta contínuo, ela reage da mesma forma para maionese no sofá e faca no pescoço. A gente falando dessa maneira, é óbvio, né, que a gente tem uma noção de hierarquia aqui. Faca no pescoço é totalmente diferente de maionese no sofá. Mas a gente no automático, que a ansiedade faz isso, a gente não passa a olhar as coisas, né? A gente sempre está vivendo de instintos, vivendo de reações, igual a gente falou ali para trás das causas, a gente perde essa noção. A gente passa a olhar tudo de uma forma igual. Esse é o primeiro e principal sintoma da ansiedade generalizada. Agora a gente pode dividir entre outros sintomas. Vamos lá. Sintomas físicos e sintomas psíquicos, que eu vou discorrer depois sobre os tipos de sintomas psíquicos aqui. Sintomas físicos. Ansiedade está muito associada à dor. Então, os pacientes com ansiedade, eles se queixam de múltiplas dores. Por exemplo, dor de cabeça. Então, você tem uma dor de cabeça em aperto, uma dor de cabeça tipo capacete. Uma dor de cabeça que o paciente fala, pô, sinto um negocinho escorrendo, um gelado, um frio, sei lá, um negócio de menta. Já ouvi até esse tipo de fala de paciente. Ainda mais como neurologista, dor de cabeça é um sintoma muito frequente no consultório. Pode apresentar também com retorno de outras doenças que o paciente já tinha, por exemplo, a enxaqueca. Estava uma enxaqueca controlada, tranquila, e de repente esse estado de ansiedade contínuo vai fazer com que as crises de enxaqueca voltem de uma maneira muito importante. Outros sintomas também são as tensões musculares. O paciente ansioso, ele não relaxa, ele tem uma dificuldade muito grande de relaxar. Lá num dos pilares, a gente vai falar sobre o tratamento dessa forma também. Relaxamento muscular e físico. Então o paciente ele vai estar ali sempre contraído, muito tenso, dores nos músculos. Existe uma associação muito grande da fibromialgia com os sintomas, né, com os pacientes ansiosos. Então, bruxismo também, essa tensão da ATM, isso está muito ligado à questão de ansiedade. Durante a pandemia do Covid, a gente viu isso muito acontecer. Vários dentistas mostraram que a incidência de bruxismo aumentou muito. Aquelas pessoas que dormem muito tensas, preocupadas por questões de saúde, financeira, ficam travando, fazendo um desgaste na TM, gerando esse quadro de dor. Outros sintomas comuns também, a gente tem ali os sintomas gastrointestinais. Desde gástricos ali alto, né, o paciente que tem úlcera, gastrite, fica com aquele sintoma de refluxo, né, toda hora rotando muito. Isso está associado também a quadro de ansiedade. Vale lembrar aqui uma coisa. Todos esses sintomas físicos que eu estou falando, que eu vou falar aqui, a gente tem que descartar essas causas orgânicas. Isso são sinais e sintomas de exclusão se a gente for botar a culpa na ansiedade. Então a gente vai fazer toda uma investigação. Mas eu só estou falando e vou falar aqui de sintomas que estão associados, já tem comprovações, a gente vê isso na prática, que está associado à ansiedade. Pacientes com ansiedade, né, descontrolada, eles podem apresentar muito enjoo,
náusea o tempo inteiro, né? Alterações de apetite, às vezes ficam comendo muito, ficam comendo pouco. A gente tem também sintomas relacionados à tontura. Existe um quadro chamado TPPP, que é tontura perceptual persistente, que está associado com... o paciente faz exame para labirintite, faz ressonância, faz acompanhamento com o neuro e não define causa. E a gente vai ver ele está associado à ansiedade, a um quadro depressivo, e a gente consegue, com medicação, inibidor de recaptação de serotonina, que eu vou falar mais para frente, tratar esse sintoma físico. Outros sintomas também que a gente pode ter são os tremores. Paciente ansioso ou que vive no estado contínuo de ansiedade pode começar a tremer. Lógico que a gente tem um tremor natural, um nervosismo, uma apresentação, uma aula, então a gente fica ali um pouco agitado, nervoso, e aí, treme um pouquinho a mão, beleza, natural, normal. O problema é esse estado contínuo, e esse tremor ele começa a se exacerbar, né, tá mais frequente, atrapalhar o dia a dia, né, atrapalhar no trabalho, enfim, na vida profissional, pessoal. Outra coisa também são sintomas cardiológicos. Então, aumento de pressão, taquicardia. Quantos pacientes a gente não vê no pronto-socorro com taquicardia, sensação de infarto? É uma crise de ansiedade. Falta de ar. Durante agora, novamente falando da pandemia, vários pacientes, eu como trabalhei anos no pronto-socorro, eu recebi esses pacientes na minha frente, vários pacientes chegavam ao pronto-socorro com falta de ar. Agora eu tô com Covid, ou agora eu tô com tal coisa, pneumonia. Estava em casa, deitado, e de repente começa uma angústia, uma pressão no peito, o ar que não vem, parece que ele fala, doutor, parece que tem um elefante sentado no meu peito, eu puxo, não está vindo, e é um sintoma físico, é um sintoma presente. E é interessante que essa apresentação física da ansiedade mostra o quanto ela é séria, e o motivo até desse curso aqui. Ela traz sintomas muito sérios, e sintomas que vão atrapalhar a vida de muita gente, que vão levar elas ao pronto-socorro, que vão atrapalhar na dieta, que vão atrapalhar numa festa de final de ano, enfim, vai atrapalhar toda uma rotina, né? Além desses sintomas físicos, a gente tem também os sintomas psíquicos, que aí a gente pode dividir eles em algumas partes, né? Nos sintomas psíquicos a gente pode falar nas imagens ou ideias, que a gente tem algumas ideias físicas, fixas. Essas ideias, normalmente, elas tendem a ser umas ideias pessimistas, né? Aquele pensamento ruim, o tempo inteiro nada vai dar certo, o que está acontecendo comigo aqui, né? Sei lá, acho que, minha mulher vai me deixar, do nada, assim, desconectado com a realidade, não tem indício de nada, mas aquele estado ansioso começa a ter umas ideias intrusivas, elas entram e dominam. Tanto é que o ansioso, às vezes, começa a pensar em doença, não é assim? Quantas vezes, sei lá, você sentiu a dor no peito e fala, infarto, agora infarto. Ah, não, eu tô com uma dor na barriga, é câncer. Não, é câncer. Quantos exames desnecessários, essas ideias fixas ali, né, deprimentes, que ficam te jogando para baixo, a gente levou no médico para fazer as coisas. Outra, ainda nesse campo das ideias, são as ideias correntes. Assim, quando você não consegue nem controlar o que você pensa, né? Sei lá, você passa o dia, fica como um filme, sei lá, eu nem tava no meu dia, não sei o que aconteceu. Você não consegue pegar a impressão daquele dia. Foi bom? Foi ruim? Sei lá, cara, aconteceu lá, não estava meio bem, não consegui fixar minha atenção. E aí a gente já vai para uma outra parte, que seria da consciência, né? Esses sintomas de consciência. O paciente, às vezes, ele não vai conseguir ter uma nitidez do que ele está pensando, não já naquele campo das ideias, mas no dia a dia, no certo e no errado. Ele perde essa noção ali do, sei lá, para que serve isso tudo mesmo? Qual que é o sentido da minha vida aqui? Eu tô, sei lá, no escuro. Ideias deprimentes também, mas já afetando outra área, né? Uma tristeza, um escrúpulo, uma preocupação, né? A questão da afetividade. Ela pode se manifestar também com uma irritabilidade. Quantas pessoas que vivem com ansiedade não conseguem ter uma relação interpessoal boa? Briga com o cônjuge, com o marido ali quando tá em casa. Se irrita por coisa simples. E aí depois, o interessante é isso, dá aquela explosão, e aí chega no consultório, mas doutor, eu sabia, cara, bizarro, era assim, era um copo d'água, mas eu fiquei muito puto com aquilo. Não consegui controlar. Ou então, não repara o erro, fala assim, cara, mas ela sabe que eu não gosto. Não sei porque ela falou assim na frente de todo mundo. Ou então, ele sabe que eu não gosto disso, ele fez para me provocar. Essa questão da afetividade, a gente perde um pouco o campo dali do que está acontecendo e tem uma hiperreatividade meio não condizente com a realidade, né?
Você fica com medo muito grande das coisas, de perder alguém, de repente você fica irritado com alguém muito, né, de uma maneira meio fora do comum. Quantas ali pessoas já não viram assim, um amigo numa roda de conversa e vão ficar, ai, estourou fácil, que bizarro, cara. A gente tava falando isso normal, foi uma zoeira, uma brincadeira aqui e tal. Né? Ou então uma pessoa super impressionada, tudo é muito bom, melhor do mundo, não sei o quê. De repente tá ali muito mal, tá muito triste, porque não acredita que aconteceu isso, foi o pior dia da vida dela. Naquela pessoa que tem sempre os piores dias da vida ou os melhores dias da vida. Não, hoje foi o melhor dia da minha vida, foi muito legal, não sei o quê. No dia seguinte também, de novo, melhor dia da vida, e de repente acontece uma coisa, é o pior dia da minha vida, tô muito mal, tô muito triste. E um outro sintoma que pode se manifestar ali também é na vontade. Um ansioso crônico, né, de uma forma ali já por muito tempo, né, vivendo com essa ansiedade, que vai deturpando esses caminhos que a gente estava falando, do pensamento e da ação, ele fica ali sem vontade, sabe? Ele não consegue ter constância das coisas, ele tem uma certa que a gente chama de abulia. Ele não, né? Vou lá fazer aquilo, não quero não. Gostava, o cara fazia isso sempre gostou, mas de repente ele perde o prazer daquilo, não tem mais vontade. Ou então ele fica muito indeciso. Sempre foi uma pessoa que, né, definia as coisas muito bem, agora, sei lá, pedir uma comida no iFood tá difícil. Hoje a gente vai comer pizza ou, sei lá, japa. Aí sua esposa pergunta e você fala, não sei. E aí esse não sei te irrita e daqui a pouco você tá explodindo porque vocês não conseguiram decidir juntos se ia ser pizza ou japa. Você sabe, eu tô nervoso no meu trabalho. E dá uma explosão, uma coisa ridícula, né, porque tava indeciso. Então a gente vê dois sintomas juntos ali, né? Da afetividade e da decisão, da vontade. Isso, normalmente, a gente não consegue, às vezes, uma causa muito bem definida. Né? A gente tem que estar atento, mas a gente só sente. A gente vê isso nas pessoas à nossa volta ou a gente mesmo, né? Fiquei mais irritado, estou mais estressado, brigando mais com as pessoas, enfim. Sem constância. Perda de constância também é um sintoma psíquico da ansiedade. A gente não está conseguindo agir, né? Porque a gente fica tolhido de estar no momento presente. Como eu falei, você está no estado de alerta, você está com tudo aquilo acontecendo, por várias causas que já estavam acontecendo, e você simplesmente, sei lá, não está aqui mais. Não consegue agir, não consegue interagir, sente sintomas físicos, e não necessariamente você vai ter só um desses sintomas que eu estava descrevendo. Você pode ter todos eles, ou em uma parte ou outra. E aí vale a gente lembrar uma coisa, bem importante aqui. Igual eu falei antes, os sintomas, eles necessitam de uma avaliação de um profissional. Por quê? Se você olhar isso e julgar, é só por causa disso mesmo, você pode estar comendo mosca aí e deixando de ver alguma coisa mais séria, deixando de ver uma deficiência de vitamina importante, uma alteração hormonal, enfim. Então é muito importante você entender, e esse curso é para isso, você ganhar conhecimento prático, para você entender quais são os sintomas ali que estão relacionados a isso que você está sentindo, para você dar nome a esses sentimentos que você tem aí que você não está sabendo o que é. Provavelmente durante agora a aula você falou assim, eu sinto isso. Isso aí é sendo. Isso aí de vez em quando, mas é interessante saber. Então, mas é para ganhar esse conhecimento, para você saber utilizar ele daqui para frente. Então, agora nos próximos, que é o próximo bloco, já vai ser uma outra pegada e a gente vai começar a falar de outras coisas, né? A medicação, como que essa ansiedade, como esses sintomas ou a causa, como que eles funcionam, né? Da onde veio essa dor de cabeça, da onde veio essa perda de foco, enfim. Eu vou explicar isso muito bem agora nos próximos blocos.